Olá, alunos, tudo bem? Veremos nesta aula uma introdução do que vem a ser o método quantitativo simulação Monte Carlo. Então, simulação Monte Carlo, ou SMC, do inglês Monte Carlo Simulation, é uma classe de métodos estocásticos, estatísticos, que se baseiam em amostragens aleatórias, massivas, ou seja, com muitas aplicações, para posteriormente obter algum resultado numérico. E algo muito importante que nós temos que ter em mente é distinguir o que é uma variável determinística, digamos assim, de uma variável que é aleatória. Na verdade, o que é algo determinístico? Melhor, o que é algo determinístico? Determinístico, pessoal, é uma constante. Por exemplo, sempre produz 5.000 peças por dia. Se sempre for 5.000 peças por dia, não há nenhuma perturbação nessa informação, é uma constante. Isso é algo determinístico. Algo aleatório é quando o seu valor não pode ser predito com exatidão. Por exemplo, turma, ora produz 5.000 peças, ora 6.000, ora 5.200, ora 4.000. Então isso se torna uma variável aleatória, porque não é constante. E durante a Segunda Guerra Mundial, um matemático húngaro-americano, John von Neumann, em seu trabalho no projeto Manhattan da bomba atômica, criou esse conceito denominado simulação Monte Carlo. Naquela época, o trabalho consistia na simulação direta de problemas aleatórios, estocásticos, relacionados com a difusão das partículas de nêutrons, quando submetidos a um processo de fissão nuclear, ou seja, uma liberação muito grande de energia. E por que de fato chama-se simulação Monte Carlo e não outro termo? É que um matemático, se não me engano, Metrópole, nos anos 60, fez uma aplicação dessa simulação Monte Carlo em jogos de azar. E na cidade, no país principal de Mônaco, na cidade de Monte Carlo, que é muito famosa por ter cassinos. E essa aplicação, segundo informações históricas, quebrou algumas bancas. Isso gerou um certo status na época, uma repercussão. E por isso que se chama simulação Monte Carlo. Quando se fala em reações atômicas, liberação de energia, tem uma liberação crítica, subcrítica e supercrítica. Então, os matemáticos na época tinham que fazer com que qual era a quantidade de urânio essa bomba tinha que ter e assegurar também que essa bomba não iria explodir com eles e que a liberação de energia fosse muito, muito grande. Mas por que eles, de fato, construíram essa técnica quantitativa e não fizeram por outros meios matemáticos? Na verdade, como já falamos sobre o conceito de variável aleatória, o comportamento do átomo para os matemáticos era uma variável aleatória. E para modelar matematicamente esse comportamento, naquela época, falamos aqui anos 40, era necessário resolver uma equação integral muito complexa, que até aquele momento era impossível devido à falta de computadores. E dessa forma, o comportamento desse átomo, ao invés de ser resolvido por equações integrais, era simulado e calculado por mulheres. Essa é a foto histórica que mostra como que era feito esse cálculo simulado do comportamento do átomo. E posteriormente um estatístico, um matemático, tabulava esses dados e os cientistas usavam de tal informação. Aqui nós temos
três figuras muito importantes vinculadas a essa ferramenta. John von Neumann, Julius Robert Oppenheimer e o Einstein. Aqui está Hiroshima logo após a explosão nuclear. Dia 6 e dia 9 de 8 de agosto de 45, esse é o resultado destrutivo da explosão nuclear no Japão. Bom, qual que é, de fato, o suporte principal, digamos assim, da simulação Monte Carlo? O que faz, de fato, ela existir? É uma palavrinha, geradores de números aleatórios. Os números aleatórios, eles que, de fato, executam essa simulação Monte Carlo. E como que nós podemos ter ou gerar esses números aleatórios? Há meios físicos, meios matemáticos e também há uma tabela de números aleatórios. No nosso Excel, há duas ferramentas, digamos assim, ou funções, melhor dizendo, para gerar valores aleatórios. O aleatório sozinho e a função aleatório entre, tá? Qual que é a diferença de uma com a outra? Essa primeira função gera qualquer valor, ou seja, infinitos valores de 0 a 1. A segunda função gera valores uniformes discretos. Por exemplo, se eu coloco que eu quero valores de 100 a 200, ele vai gerar qualquer valor discreto, ou melhor dizendo, inteiro, nesse intervalo. Pode ser 100, 101, 199, 200. Basicamente, essa é a diferença entre estas duas funções. Uma forma de gerar matematicamente um número aleatório é o meio quadrado, que foi proposto por John von Neumann em 46. No primeiro passo, nós temos que ter uma semente aleatória, que não pode ser zero. Escolho de 1 a 100. Por exemplo, escolhi R1, 76. Ao elevar esse valor ao quadrado, pegaremos o valor do meio, que passa a ser a segunda semente aleatória. Elevando ao quadrado, dá esse valor. O valor do meio é a próxima semente aleatória. E assim segue. E nós temos aqui, seria a sequência de números aleatórios por meio do método meio quadrado. Uma outra forma de gerar valores aleatórios é o método da congruência. Como é que ele funciona? Passo 1. Escolher valores A, C e M, sendo que o M é escolhido o maior possível. Passo 2. Escolher a semente R0, tal que ela tem que ser 1, maior ou igual a 1 e menor ou igual a M. E terceiro passo, calcular o próximo número aleatório pela expressão A vezes R0 mais C, onde X, na verdade, onde esse X aqui é um valor resto da divisão inteira de Y, tá? Ou seja, o módulo da divisão de X por Y, por exemplo, 10 mod 6 é igual a 4, ou seja, o resto da divisão inteira de 10 por 6 é igual a 4. E o passo 4, substituir R0 pela próxima semente aleatória. E assim segue. Vou dar um exemplo aqui para vocês como é que eu faria isso à mão. Bom, supondo que eu tenha agora, escolhi valores aqui de A igual a 9, C igual a 1 e M igual a 17. Tudo bem? E a minha primeira semente aleatória vale 7. Então aqui nós estamos no passo 1. Aplicando a fórmula 9 vezes 7 mais 1, nós temos 64. Se pegar 64 e dividir por 17,
O resto dessa divisão inteira sobra 13. 13 que divide 7, nós teremos esse valor aqui aleatório. 13 seria o valor entre 0 e 100, e 0,76 seria qualquer valor aleatório entre 0 e 1. Tudo bem? Desta forma, 13 passa a ser a próxima semente aleatória. Como que se encontrou 118? Se a gente fizermos o cálculo, seria 13 vezes 9 mais 1. Então, 13 vezes 9 mais 1, nós teremos 118. 118 dividido por 17, o resto dessa divisão inteira, digamos assim, daria 16. 16 dividido 17, nós teremos esse valor aqui aleatório entre 0 e 1, e o 16 é o valor aleatório entre 1 ou 0 e 100. Tudo bem? Bom, esses são os dois métodos possíveis de fazer matematicamente a geração de números aleatórios. Ou, na verdade, são números pseudo-aleatórios. O que é algo pseudo? Que é um algoritmo. Se eu sei como é que funciona o algoritmo, eu consigo, de fato, construir a sequência de números aleatórios. As duas funções do Excel também são funções pseudo-aleatórias. Tudo bem, pessoal?